بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o clemente, o misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas, mensageiros e seguidores. As 10 noites nós já passamos, alhamdulillah, 20 dias que já jejuamos, e agora estão, o que vem pela frente é melhor do que aquilo que passou já. Se você esteve nesses 20 dias, você não conseguiu realizar da forma correta, ou você perdeu algumas coisas, ou você deixou de fazer algo, ou você não conseguiu chegar no máximo que você poderia ter chegado, comece agora, porque agora são as noites mais importantes da sua vida. Agora a pessoa fala, subhanallah, a gente está triste porque o Ramadã está indo, está terminando. A gente não fica triste por Ramadã ter se finalizando agora. Nós ficamos tristes porque Ramadã, talvez a gente não alcance ele o ano que vem. O ano que vem vai vir Ramadã de novo. No outro ano também vem de novo. Agora nós iremos alcançar o mês de Ramadã do ano que vem? Será que estaremos vivos ou não? Inshallah. Mas a pessoa tem que ficar triste se ela não conseguir realizar aquilo que deve ser realizado nesse Ramadã e de repente não alcança o outro Ramadã. Aí sim, a gente fica triste. Então não podemos deixar com que esses dias, essas noites sejam noites que devemos realizar o máximo da nossa adoração. Faça agora, é um momento que você deve realizar o máximo que você puder nas adorações, em todos os sentidos. Qiyam al-layl, i'tikaf, recitação do Coran, caridades, vocês no dua, na recordação a Allah subhanahu wa ta'ala, tudo que você puder fazer no máximo, no extremo, essas 10 noites, o quanto mais você puder deixar o seu telefone de lado, você estará ganhando mais e mais. Quanto mais você... Não necessário à noite. Pode ser durante os dias também. Tá? Agora, Laylatul Qadr, sim, Laylatul Qadr, à noite é bom a pessoa tirar uma caridade, né, e fazer ela, ou tirar e falar, essa é uma caridade que eu vou dar para tal lugar, ou para o fulano, ou para o ciclano. Tira ela na noite do decreto. Então, que toda noite tire uma caridade, porque na noite do decreto que as ações são multiplicadas por 1000, né? 1000 meses, não é 1000. Khayrun min alf shahr, melhor do que 1000 meses de ações. Então quer dizer que você fazendo uma caridade nessa noite, se ela for aceita, é como se você tivesse feito uma caridade durante 1000 meses, diariamente. Imagine. Naam. Tirá-la de casa, ou pode colocar, já intencionar que essa caridade vai ser tirada e tal. Então, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala aceita essa caridade. Então, é importante isso, essas noites aí a gente fazer de tudo, até nas caridades a gente tira, toda noite, é uma caridade, toda noite, tira uma caridade ali, né? Então você vai alcançar certeza a noite do decreto, inshallah, na caridade. Nas recordações a Allah, toda noite também, senta ali, meia hora, 1 hora, faz recordações, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Toda noite, vê quanto que você consegue recitar do Coran. Toda noite, vê quanto que você pode fazer de dua. Toda noite, vê quanto que você pode fazer de orações. Toda noite, vê quanto que você pode fazer de benefícios, né? De intencionar, no mínimo você intencionar aquilo que é benéfico para as pessoas, aquilo que te aproxima de Allah subhanahu wa ta'ala, de você pensar nas pessoas, de você realizar alguma questão de uma pessoa que precisa, que necessita, e hoje ninguém mais do que os nossos irmãos em Gaza. Vocês veem o que nós assistimos, né? Agora começou, e muitas pessoas falam, pô, eles têm que parar, eles têm que fazer sulh, né? Eles têm que entrar em acordos e tal, e não sei o quê. Nós sabemos, Allah subhanahu wa ta'ala dentro do Coran, ele citou tudo aquilo que está acontecendo.
que esses sionistas judeus, eles não têm acordos. Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse isso. E que eles jamais irão parar até você deixar a sua religião. E o profeta Muhammad a.s. ele também falou para nós, isso continuará até o dia do final. E também ele falou no hadith, que chegará um dia onde terá a batalha final contra eles, onde as pedras, as rochas e as árvores irão falar: ó muçulmano e ó crente em Allah, tem um sionista judeu atrás de mim, venha para matá-lo. Por quê? Subhanallah, hoje você vê o mundo inteiro hoje, muçulmanos, cristãos, ateus, todos eles, quando estão vendo essas barbaridades que estão acontecendo dentro de Gaza, desse tanto de crianças sendo massacradas, de repente sem nada, tantas pessoas inocentes sendo massacradas, os hospitais sendo atingidos, aquilo que está se repetindo há mais de 1 ano e meio. As pessoas olhando e assistindo e ninguém fazendo nada. O ódio que o mundo pegou dessas pessoas, subhanallah, você vê, compara isso com o hadith do profeta Muhammad a.s., que não só as pessoas estão pegando ódio desses criminosos, mas até as rochas, as pedras, as árvores, tudo que está ao seu redor está pegando ódio deles. Até o profeta Muhammad a.s. no hadith que ele fala: حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إلا شجر الغرقد. Que as pedras e as árvores irão dizer, quando haverá a luta final contra eles: ó muslim, ó crente em Allah, esse é um judeu que está atrás de mim, venha para acabar com ele, a não ser as árvores de Gharqad. As árvores de Gharqad são tipo de árvores feias. Essas daí não irão falar. As demais árvores todas irão falar. Allah subhanahu wa ta'ala irá fazer com que elas falem. E essas árvores de Gharqad são chamadas árvores de Gharqad. Elas são plantadas pelos próprios judeus na Palestina, que eles acreditam nesse hadith. Eles sabem o que eles estão fazendo é contra a lei de Allah. Eles sabem o que eles estão fazendo é contra a lei de Deus, é contra a lei dos seres humanos, é contra qualquer tipo de lei. Mas aquilo que eles carregam dentro dos corações, que Allah cita no Corão, que os corações deles são mais duros do que as pedras. E Allah ele citou que as pedras, tem umas que se fende dentre elas a água, e sai água, e tem outras que elas caem em devoção a Allah subhanahu wa ta'ala, e os corações deles não. E subhanallah, você não consegue nem ver as imagens das crianças sendo massacradas na sua frente, e eles, além de assistir, eles zombam daquilo lá, continuam fazendo, eles querem que o mundo apoie e aplaude. E infelizmente há uns governantes que fazem isso, tipo Estados Unidos, que estão lá: não, nós estamos dando um aval para que eles matem mesmo essas crianças e tal. Com certeza, essas pessoas, não consideramos elas como pessoas, como seres humanos. São satanases em formas de pessoas. Então, esses dias, essas noites, aquele que tirar qualquer caridade para falar, isso é para ajudar os nossos irmãos lá. Isso para colocar, para suprir a fome de tantas crianças que estão ali. O bloqueio no início do Ramadã foi total. As pessoas entrando em jejum e eles bloqueando lá para não entrar ninguém, nada. Mas, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, ele é grande, ele quer colocar toda a humanidade em teste para ver se a gente vai reagir ou não. Então, nós não podemos ficar quietos, não podemos deixar os nossos irmãos morrerem, além de serem bombardeados, morrerem de fome, morrerem de sede, morrerem por falta de remédios, morrerem por falta de apoio. Então, todo muçulmano nesses dias tem que se manifestar, e principalmente agora, essas noites que são as noites mais importantes, e Allah subhanahu wa ta'ala, ele quer ver de nós o que nós estamos fazendo. E o profeta Muhammad a.s., nós já citamos esse hadith, sempre que a gente cita o hadith, a gente vem algo diferente na nossa cabeça para explicar a maneira que o profeta Muhammad a.s. era generoso dentro de Ramadã. Quando Abdullah bin Abbas ele disse: "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
ajwad an-nas. O profeta Muhammad alayhi salam era a pessoa mais generosa dentre as pessoas. وكان أجود ما يكون في رمضان. E ele era mais generoso dentro de Ramadã. Aí ele, as palavras finais dele, ele falava: كان أجود من الريح المرسلة. Ele era mais generoso do que o vento que levava, carregava as nuvens para jogarem as chuvas. Aí você pensa, Abdullah ibn Abbas, quando citou isso, ele disse que o profeta Muhammad a.s. era mais generoso do que aquelas nuvens, que quando vem a nuvem e começa a cair a chuva cai aonde? Só nos lugares que precisa? Não. A chuva cai nos lugares que precisa e que não precisa. Nos poços que estão cheios, nas lagoas, no mar, na plantação, nas pessoas, em cima das casas, nas áreas que pode ser feito, nas áreas tal, em todos os lugares. Então a chuva ela atinge tudo. O profeta Muhammad a.s. na sua generosidade e nas suas caridades, ele não pensava, vou dar para o fulano não. Não. O profeta Muhammad a.s. atingia todos. Da mesma maneira que a chuva atingia tudo, o profeta Muhammad, na sua generosidade, ele não olhava para frente ao dar as suas caridades, ao ajudar as pessoas, ao falar para as pessoas aquilo que elas devem fazer. Então, essa generosidade, nós temos que aprendê-la do profeta Muhammad a.s., principalmente nesses dias e nessas noites. Você ser uma pessoa mais generosa do que você era. E a gente sempre fala a questão do Ramadã. Hoje nós chegamos e falamos, mês de Ramadã é o mês do jejum, é o mês do Qiyam, é o mês do Coran, é o mês da caridade, é o mês do Dua, é o mês da recordação a Allah subhanahu wa ta'ala. Né? Tem mais alguma coisa que falta? Parece que as pessoas esperam o mês de Ramadã para realizarem isso. Sendo que os nossos antepassados, Salaf Salih, que são os nossos exemplos nas adorações, o ano todo eram assim. Só que chegavam no Ramadã, o que eles faziam a mais? Eles aperfeiçoavam a mais aquilo que eles já faziam durante o ano. Então eles não esperavam somente o Ramadã para praticarem isso. Não, eles já tinham essas práticas antes de Ramadã. Hassan al-Basri, quando a gente lê a história dele, Hassan al-Basri tinha ele, o irmão dele e a mãe dele dentro de casa. O ano todo, o que eles faziam? Eles dividiam a noite e diziam, não vamos deixar com que a nossa casa fique um momento sem uma oração durante a noite e sem que o Coran seja recitado durante a noite toda dentro da nossa casa. Eles sentaram e dividiram a noite em 3. Isso não em Ramadã, isso fora de Ramadã. Então eles dividiam a noite em 3. Depois do Isha, começava Al-Hassan. Ele levava 1/3 da noite. O outro terço acordava o irmão dele, levava o outro terço. O outro terço acordava a mãe dele, e ela rezava o outro terço, até amanhecer. E assim eles revezavam. Um começava no começo da noite, o outro à meia-noite, o outro no último terço da noite. Aí morreu a mãe deles, Al-Hassan e o irmão dele. Aí eles dividiram a noite em 2. Ele acordava a metade da noite e o irmão dele acordava a outra metade, para que as orações e a recitação do Coran permanecesse durante as noites nas casas deles. Quando morreu o irmão dele, ele levantava as noites todas, para que aquilo não faltasse dentro da sua casa, o Coran e as orações. Hoje nós falamos pelo menos em mês de Ramadã, para você acostumar, porque depois de Ramadã você deve continuar, não a noite inteira, mas pelo menos uma parte, nem que se for 2 rak'ah no meio da noite, porque você sentiu o gosto do Qiyam, você sentiu o gosto do Coran dentro do Ramadã. Esse gosto que você sentiu, você não deve jogá-lo fora e falar, agora eu vou esperar o próximo Ramadã para sentir o mesmo gosto que eu senti quando eu estava entre eu e meu Criador, subhanahu wa ta'ala. Não, continua esse gosto sendo sentido por você durante o ano todo, pelo menos no mínimo. Né? O Coran nós não deixaremos, o Qiyam al-Layl também não deixaremos,
o jejum. Salaf Salih, eles sempre estavam jejuando, de segunda, de quinta, os 3 dias, outros dias também, um dia sim, um dia não. Então, o jejum também era um hábito na vida deles. O Corão também, o profeta Muhammad a.s., ele mostrou para nós também vários hadith e tal, e os sahaba, eles acompanhavam aquilo, os Salaf Salih, os nossos antepassados também, que no mínimo, uma vez por mês, você tem que terminar o Corão, recitar ele. E a pessoa que deixar de recitar o Corão, de fazer naquilo que tem o Corão, essa é uma pessoa que Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou ela como uma pessoa que abandonou o Corão. Nós não devemos abandonar o Corão, porque aqueles que abandonam o Corão, Allah subhanahu wa ta'ala citou eles dentro do Corão como pessoas que são assassinas. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. عدوا من المجرمين são inimigos que são assassinos que deixam o Corão, porque eles irão eles mesmos assassinarem a si mesmo quando largam o Corão, quando largam a religião. Chega no dia do final e as pessoas serão colocadas, oferecidas ao fogo do inferno. Então é uma pessoa que se assassinou. Por quê? Ele deixou a ordem de Allah, ele deixou a lei de Allah, ele deixou a recomendação que Allah deixou dentro do Corão. Então não devemos deixar, só que em Ramadã nós temos que multiplicar isso. Por quê? Porque nós temos as grandes recompensas que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu para nós. Porque tem no hadith que o profeta Muhammad a.s., Allah subhanahu wa ta'ala mostrou a ele a idade dos antepassados, dos profetas anteriores, e que a vida deles era bem mais longa do que a nossa. O profeta Muhammad a.s., ele viu aquilo que eles colocavam em prática. O profeta Muhammad a.s., ele ficou triste porque a nação dele é a nação que menos irá viver. A nossa vida é entre 60 e 70 anos. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele deu ao profeta Muhammad a.s. um grande privilégio do que as ações da nação dele são multiplicadas bem a mais do que as ações das nações anteriores a nós. E dentre essas ações multiplicadas, que seria a Laylat al-Qadr, que equivale uma noite só por 1000 meses. 1000 meses, quantos anos tem? 83, 84 anos. Uma noite por 84 anos, subhanallah. Uma noite de oração que você faz é como se você tivesse feito essas orações durante 84 anos. É somado para você numa balança 84 anos de orações só por você ter feito a oração da Laylatul Qadr. Um versículo do Corão que você recita é como se você tivesse recitado durante 84 anos esse mesmo versículo. Multiplique em 84 anos, esses anos por meses, por dias, por horas, por minutos. Quanto que você irá ter de grandes privilégios? Uma caridade que você faz na noite do decreto é como se você tivesse feito essa caridade durante 84 anos. Subhanallah. Então é um grande privilégio que Allah subhanahu wa ta'ala determinou, e isso não somente nos hadith do profeta Muhammad a.s., isso está dentro do Corão. Laylatul Qadri khayrun min alf shahr. A noite do decreto é melhor do que 1000 meses. Não é igual. É melhor. Não é que uma caridade vale 84. É melhor do que uma caridade que foi feita durante 84 anos. Não é que uma rak'a ou 2 rak'a durante na noite do decreto equivale a 84 meses, 84 anos. Ela é melhor do que se você tivesse feito durante 84 anos essas 2 rak'a que você está fazendo nessa noite. Então, se a gente imaginar e pensar, a pessoa que realmente ela quer se salvar, a pessoa que quer realmente um benefício perante Allah subhanahu wa ta'ala, ela não perde nem um segundo, nem um minuto desses dias
não perde nem um minuto dessas noites, desses dias, e aproveita. Preciso descansar, deixa o descanso para depois. Eu preciso fazer tal, deixa esses fazeres para outros dias. Eu preciso tal, coloque na sua programação essas noites, esses dias, faça com que a prioridade seja a adoração a Allah subhanahu wa ta'ala de todas as formas, que as questões mundanas sejam deixadas para depois. Faz de conta, tem pessoas que falam, mas não consigo deixar o trabalho, não consigo deixar não sei o que, não consigo deixar isso, não consigo deixar aquilo. Às vezes dá uma dor no seu corpo e o médico fala, você vai ser internada 10 dias no hospital sem fazer nada. E você fica lá normal e você fala, o médico disse. Aqui Allah te disse. Né? Ele não está te obrigando. Mas às vezes ele manda algo para você e você se ocupa mais do que isso. Para ele te mostrar que você tinha tempo para você se aproximar de mim de uma forma que jamais você conseguirá se aproximar, e você se ocupou com coisas que talvez você poderia ter deixado para não se ocupar, a não ser com essas coisas que se aproximam a mim. Então vamos dar toda a atenção para essas noites, toda a atenção para esses dias, porque são os dias mais importantes da sua vida. São os dias mais importantes da nossa vida.